Olá, gente querida. Estamos juntos iniciando uma nova semana, confiantes e alegres, depois de um domingo tão maravilhoso que nós tivemos ontem com o Dia das Mães. Bendito seja Deus pela importância de cada mãe, que com garra, amor, paciência e sabedoria se dedicou a instruir o seu filho no bom caminho da vida. Que ele passou os valores e princípios fundamentais na formação de um bom caráter, que lhe proporcionou um lar harmonioso e saudável para que ali crescesse com equilíbrio, tornando-se uma pessoa emocional, física e espiritualmente saudável. Infelizmente, muitas mães também não tiveram este lar saudável e por isso não dão conta de dar a volta por cima. Acabam repetindo o modelo recebido, que não foi bom. E nesses casos, ao invés de serem uma bênção, uma fonte de bênção para a vida dos seus filhos, tornam-se apenas retransmissoras de coisas nada boas, para dizer o mínimo. Não vamos aqui romantizar e fazer de conta que é tudo mágico e maravilhoso. Sabemos que em muitos e muitos lares as coisas não são bem assim. Na maioria das vezes, porque a figura masculina não assumiu o seu papel e a sua função. Muitos são os pais ausentes e sequer conhecidos pelos seus filhos. E isso aumenta o grau de dificuldade para as mães, que têm que assumir o lugar e o papel de ambos. É difícil dar conta disso de uma forma sadia e equilibrada. Mas há também um outro agravante que dificulta essa tarefa e limita a capacidade de serem bem-sucedidas. Esse fator se chama ausência de Deus, ausência de temor a Deus. Desde os primeiros relatos registrados no Gênesis, vemos que os seres humanos usaram mal a sua liberdade. Usaram a inteligência que o próprio Criador havia lhes dado para sua autossatisfação. Assim, ao optarem pelo único caminho que Deus lhes havia proibido, causaram uma ruptura entre eles e o divino. Seu desejo de serem iguais a Deus, conhecendo plenamente o bem e o mal, os tornou reféns do mal, reféns de si mesmos, ou seja, perderam a íntima conexão com o Criador, que os protegia do mal e impedia de se tornarem escravos do erro. A consequência de tudo isso é que melancolicamente reconhecemos quando afirmamos: afinal, somos todos humanos, todos erramos, todos somos falhos e limitados, sujeitos a erros, egocêntricos e imperfeitos. Não era para ser assim. Contudo, ao invés de procurar uma reaproximação com o Criador, os humanos continuaram ao longo da história se distanciando cada vez mais dele. Logo vemos um humano matando o outro humano, como no caso dos irmãos Caim e Abel. E isso só cresceu. Discórdia, inveja, competição, ódio, ciúmes e tantas outras coisas passaram a dominar as relações humanas. Ao longo dos séculos, isso foi se acentuando na medida em que Deus, o Criador, foi sendo escanteado cada vez mais. O século XX, que passou a ser reconhecido como o século do qual mais se esperava na história, nos entregou as maiores barbáries. Se somarmos as mortes dos campos nazistas com as mortes dos gulags e campos soviéticos, com os extermínios de povos inteiros, como na China, no Camboja, em Ruanda e em tantas outras guerras e conflitos, chegamos a números astronômicos.
Nunca se matou tanto e em tão larga escala. Já em nossos dias, passamos a conviver com o terror das guerras biológicas, cibernéticas e tudo mais que nós vemos surgir. As novas guerras não precisarão mais de armas e canhões, mas de uma ciência desprovida de temor, de ética. O domínio dessas armas em mãos inescrupulosas, aéticas, amorais, trazem um risco muito maior sobre toda a humanidade do que tudo aquilo que já conhecemos até agora. Volta ao sábio Salomão, um dos maiores e mais brilhantes reis de outrora, que escreveu a palavra que nos serve de senha para hoje, de Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salomão foi um grande homem, poderoso, mas que justamente por isso reconhecia: não posso perder o temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, o poder se torna muito perigoso e pode ser muito nocivo. Sem o temor do Senhor, nossas vidas e ações deixam de agregar elementos fundamentais, seja para o convívio em família ou na sociedade. Onde Deus é excluído, também o papel do pai ou da mãe se torna limitado. E nós deixamos de contemplar os nossos filhos com as raízes da espiritualidade. Suas vidas deixarão de usufruir de uma harmonia e de uma paz muito maiores. E sem essa dimensão espiritual, ou sem Deus em suas vidas, seguirão apenas por sua própria razão e força. E sabemos que isto não é o suficiente. Afinal, somos apenas humanos. Erramos e vamos errar muito. Mas se tivermos Deus como conselheiro, se o amarmos e o temermos, isso pode ser diferente. Se permitirmos que Ele supra as nossas carências, isso pode ser diferente. Certamente a vida de sua família será muito melhor se Deus estiver presente, se Ele for incluído nela. A palavra da senha do Novo Testamento, de Colossenses 2:3, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se tu ainda não o conheces, eu te proponho um desafio. Leia os Evangelhos. Procure conhecer a pessoa de Jesus. Porque se o fizeres de forma desarmada e livre de preconceitos, eu tenho a convicção de que vais descobrir nele um novo universo. Coisas que vão te ajudar e podem te transformar para sempre, a ti e a tua família. Que Deus nos ajude nisso, a descobrir o que é essencial para a vida. Um forte abraço, até amanhã, se Ele assim o permitir. Até lá.